Fala pessoal do YouTube! Então aqui mais uma vez trazendo um videozinho, dessa vez para falar um assunto que divide muito a opinião da comunidade de Assassin's Creed, que é se a saga se perdeu ou não. Afinal, Assassin's Creed se perdeu? Perdeu a identidade? Bom, para falar sobre isso, tem que falar sobre o decorrer da saga, assim. Como é que foi a criação, tudo. Bom, o primeiro jogo saiu em 2007. Ele era para ser um projeto de Príncipe da Pérsia, que iam sair ali para o 360 e o PS3. Mas a Ubisoft mudou e resolveu criar uma franquia nova, que é Assassin's Creed. Aí saiu a saga. O primeiro jogo a gente jogava com o Altair, um assassino, que daí tinha os templários, aí tinha toda aquela treta, assim, assassinos, templários, qual que é o certo, qual que é errado, a discussão entre ordem e liberdade, qual que é melhor, o que seria melhor, assim. E assim foi, o Assassin's Creed 1 foi um jogo que fez um sucesso considerável. A premissa do jogo era muito bom, que se passa numa época antiga, coisa assim, bem interessante. Só que, beleza, o jogo saiu tudo, mas tinha um problema, ele era meio repetitivo, porque, por exemplo, as missões dele eram muito... Chega numa cidade, investiga sobre o alvo, vai falar com o assassino daquela cidade, vai lá, mata o alvo, volta e fica fazendo isso até o jogo acabar. Ou seja, muita gente reclamou que era repetitivo. Eu gosto do Assassin's Creed 1, acho um baita um jogo. Mas daí fomos pro Assassin's Creed 2. E esse jogo aqui foi o que realmente levantou a saga, né? Dessa vez com um protagonista mais humanizado, que era o Ezio, né? E ele só não teve um jogo, mas sim foi o primeiro protagonista e o único a receber uma trilogia de jogos. Ou seja, aí tu vê o quão esse personagem fez sucesso para receber 3 jogos. Mas assim, no 2 já tinha muita gente virando a cara, porque mudou ele protagonista, não era mais o Altair, o jogo não perdeu aquele clima sério que tinha no primeiro. Mas foram uma minoria que reclamou e o 2 foi o que levantou a saga. Daí veio o Brotherhood, que é uma continuação do 2, e muita gente virou a cara porque a gameplay era a mesma. Mesmo assim, o jogo fez um sucesso. Até ganhou como o melhor multiplayer do ano, que o jogo tinha multiplayer. Aí veio o Revelation, em 2011. E novamente tem gente que virou a cara, porque a gameplay era igual a do Brotherhood e a do 2, e tu ainda jogava com o Ezio, muita gente já estava saturado, queria um protagonista novo, e mesmo assim o jogo vendeu bem. Então, apesar das críticas, até Assassin's Creed estava vendendo bem. Bom, eles queriam protagonista novo, eles iam ter protagonista novo. Eles queriam gameplay nova, eles vão ter gameplay nova. Saiu o Assassin's Creed 3. Só que o 3, ele quase ganhou o jogo do ano. Foi um jogo assim que teve um marketing gigante, baita de um jogo, mas muita gente não gostou do protagonista, muita gente não gostou das batalhas navais, reclamavam que não era mais o Ezio. Engraçado que eles estavam reclamando para tirar o Ezio, né? Agora estão reclamando que não é o Ezio. Dá pra ver que os caras não se decidem o que querem. Mas, assim, como o Connor foi um protagonista que não agrada muita gente, inclusive eu tenho um vídeo aqui do Connor dando a minha opinião sobre ele, recomendo que vejam. E beleza, não deu muito certo. Eu acho que eles iam fazer uma trilogia com o Connor, mas como foi um personagem assim que não agradou muito, eles resolveram tentar expandir a família Kenway, né?
Então eles lançaram Assassin's Creed Black Flag. Muita gente gostou e muita gente não gostou, porque bom, você não jogava mais como assassino, você sim jogava como pirata e estava ali no meio da guerra entre os assassinos e os templários. Eu tô pensando em fazer um vídeo do Black Flag, eu ainda não fiz, ainda vou fazer, mas a batalha naval melhorou muito a batalha naval, por aí foi. E foi um jogo que vendeu muito bem, até ganhou como melhor jogo de ação e aventura do ano. Ou seja, ali Assassin's Creed, apesar das suas críticas, estava no seu auge. Nada podia parar a máquina. Bom, mas é aquilo. Como tudo tem seu auge, tem a sua queda, né? Até o Império Romano caiu, gente. Então, mas falando aqui um pouquinho do Black Flag, a história agradou alguns, desagradou outros. O Edward foi um protagonista até que foi bem querido. Alguns não gostaram, mas a maioria gostou do Edward. E isso eu vou falar mais pra frente sobre os protagonistas. Aguenta aí. Primeiro vamos recapitular a história como é que foi assim, os jogos. Bom, a Ubisoft já não cansou de lançar um por ano, porque assim, a partir do 2 foi tudo anualmente, tipo Brotherhood em 2010, Revelation em 2011, o 3 em 2012, o 4 em 2013. Bom, Ubisoft, seguinte, eu acho que um por ano tá ruim. Tá ruim. Vamos lançar dois por ano. Né? Foi lançar dois no mesmo ano. Já não bastava um que o pessoal já estava reclamando. Pô, para de lançar anualmente. Mesmo só que é o seguinte, agora já vai lançar dois. E vou começar pelo Rogue. Inclusive já fiz vídeo do Assassin's Creed Rogue aqui no canal. Recomendo que vejam o vídeo. O nome é o Assassin's Creed mais injustiçado. E o jogo realmente foi injustiçado. Para começar, que ele não vendeu assim muito bem. E o seu, digamos assim, jogo que ia vir junto, que é o Assassin's Creed Unity, que era realmente o jogo principal, que ia sair ali para nova geração de consoles na época, que era o Xbox One e o PS4. O que falar desse jogo? Ele veio bugado, muita gente não gostou do protagonista, muita gente achou o mundo aberto meio vazio, muita gente não gostou do combate, o parkour até foi um consenso, que até que era bom, mas tinha aquele problema de física, e principalmente os bugs. E sem falar que nesse jogo aí que eles colocaram a lojinha de Helix, tá? Que tu podia comprar uma espada por tanto número de Helix, tá? Foi no Unity. Muita gente pensa que foi no Origins, mas não, foi no Unity. Só que ninguém comprava naquela lojinha do Unity, né? Até porque eu conseguia comprar no jogo o negócio. Mas assim, tirando os bugs, o jogo é bom? Olha, eu acho um bom jogo. Assassin's Creed Unity é um bom jogo. O Arnott, eu tenho pensado em fazer um vídeo sobre ele. E assim, pô, um bom jogo. Hoje o pessoal dá muito valor ao Unity. Muita gente diz, não devia ter criticado o Unity no lançamento. Não. Para lá, o jogo se tornou bom. Mas o jogo veio com muito defeito na época. Lógico que tinha que criticar. Não tem que aceitar produto inacabado. Mas enfim, o Unity passou, a Ubisoft ficou meio flopou, o que vamos fazer? Tá, vamos lançar o Syndicate. O Syndicate ele se manteve igual ao Unity, e aí é que teve o porém. Muita gente estava saturado de Assassin's Creed. Ano após ano lançando o jogo, e veio o Syndicate. Muita gente diz que o Syndicate foi mal em vendas, foi o que teve as piores vendas, muito por causa do Unity. Não, assim, até creio que seja por causa disso. Mas o mundo aberto, muita gente achou. Mas o Assassin's Creed tem que dominar território. O mundo aberto meio genérico. Os protagonistas muito sem graça. A história, então, muita gente detestou a história do Syndicate. Eu me incluo nessa, tá? Já vou dando aqui a minha opinião. E é isso, sabe? O Syndicate foi aquele jogo meio. Aquele arroz com feijão meio mal feito, sabe? Sente que falta algo nesse jogo. Bom, ficamos um ano sem Assassin's Creed, o que eu acho que foi muito bom. Mas em compensação a gente teve o filme. O filme de Assassin's Creed, ó.
Se não viu o filme, faça um favor a si mesmo e não veja esse filme, tá? Porque ele é muito, muito questionável como filme, tá? Inclusive vai ser a série Netflix, né? Ó, vamos aguardar, vou trazer análise para vocês. Eu já vou fazer aqui uma pergunta para vocês. Qual é o jogo favorito de vocês? E qual é o protagonista favorito de vocês? E se vocês curtem outras coisas, assim, além de Cobra Kai, vocês querem que eu traga outros tipos de conteúdo? Tipo, vídeo de Avatar, né, que saiu a série Netflix, né, da lenda de Aang, é, vídeo de Homem-Aranha. Pô, curto muito Homem-Aranha. Se quiser, posso trazer. Dizer, o que vocês curtem ver? Mas continuando aqui. Bom, em 2017 chegou o jogo que eu acho que meio que dividiu a fandom, que foi Assassin's Creed Origins. Bom, esse jogo ele mudou tudo. O parkour era extremamente diferente, mas não tendo parkour, tendo escalada agora, tendo elementos de RPG, resumindo. Um jogo é um RPG agora, tem elementos de RPG, ou seja, se tu tá com um equipamento nível 9, tu não vai conseguir matar um cara nível 12, por motivos óbvios, né? Então, muita gente virou a cara, assim, mas o jogo vendeu muito mais que o Syndicate. E muita gente acabou gostando do Bayek, que é o protagonista. E eu gosto muito do Bayek mesmo. Muita gente diz que o jogo só se salva por causa do Bayek. Eu discordo, tá? Acho que o jogo é bom, é excelente. Mas é aquilo. Agradou, mas desagradou alguns, mas agradou a grande maioria. Bom, muita gente disse que devia ter parado ali no Origins os elementos de RPG. Bom, não parou no Origins, né? Eles resolveram expandir os elementos da RPG. Bom, agora veio Assassin's Creed Odyssey. O jogo que esse sim dividiu a fandom. Se antes o pessoal já estava dividido ali na saga América, ali na duologia das revoluções, ali com Origins, o Odyssey veio para dividir, veio fazer uma linha assim, dividindo a fandom. Bom, e por quê? Vamos lá. Esse jogo ele se passa antes dos assassinos existirem. E muita gente diz que por causa disso ele não é Assassin's Creed. Eu discordo, inclusive eu fiz um vídeo explicando sobre o que é o que não é um Assassin's Creed. No vídeo Assassin's Creed 2 é Assassin's Creed não. O nome do vídeo é Por que Assassin's Creed 2 não é Assassin's Creed? Sim, o título desses para chamar a atenção ali. Então assistam ali que vocês vão ver a minha opinião sobre esse assunto, mas meio que eu vou dar ela aqui de novo, então aguardem ela aí. Bom, vamos lá. O Odyssey agora é um RPG. E o que isso significa? É um jogo que lida muito com números. Resumindo, se tu for um cara, digo assim, nível 5, pô, tem um nível 5, tu não consegue matar um cara nível 10 na furtividade. Resumindo, se tu for dar a lança quebrada no cara, cravar a lança pra matar, o cara não vai morrer. Porque ele é nível muito mais alto. E isso tipo, pô, desagradou muito. Desagradou muito. Porque, por exemplo, o Syndicate, ele tinha elementos da RPG, tá? Foi meio que o Unity e o Syndicate que começaram com isso aí. Mas o Origins resolveu dar uma mini expandida e o Odyssey realmente expandiu pra valer. Só que assim, no Unity e no Syndicate, tu conseguia matar um cara nível acima. Até, tipo, 10 nível acima, sendo nível 1. Tipo, dá pra te invadir as áreas restantes no Syndicate, sendo nível 1 e matando os caras de nível 10 no Stealth. Resumindo, a tua lâmina mata. Não depende de nível pra matar. Pegou, matou. No Odyssey, não, já depende de nível. Por exemplo, é que nem aquele exemplo lá que eu citei. Se tu for nível 5 e o cara é nível 10, tu não vai matar. Nada, tu não vai. E isso, muita gente virou a cara pro jogo. Outra coisa que muita gente virou a cara foi os poderes. Sim, agora você usa um artefato da antiga civilização, a lança quebrada de Leônidas. E essa lança dá alguns poderes. Resumindo, você pode teleportar, você pode usar uma explosão gigante, você pode. Eu acho que isso. Tu tem a flecha que atravessa a parede e isso desagradou muita gente.
tipo Assassin's Creed com poderzinho. Bom, já não bastando isso, também teve as escolhas de diálogos. Resumindo, isso desagradou bem pior porque, assim, você está revivendo uma memória. Você não está criando uma história. Resumindo, se eu estou revivendo a memória, digamos assim, do Ezio, eu não devia ter a opção de escolher o que ele vai falar. Eu devia só assistir o que ele vai fazer. E não criar uma história para o Ezio. Porque essa não foi a premissa. E resumindo, se eu estou revivendo a memória de alguém, essa pessoa já morreu. Sendo essa pessoa homem ou mulher. E no Odyssey você tem a opção de você jogar com o personagem masculino ou com o feminino. Obviamente que teve umas polêmicas ali envolvendo o Odyssey e tudo, eu posso até trazer do porquê que isso teve, mas resumindo, eles tentaram dar uma desculpa, que foram duas pessoas que interagiram com a lança quebrada e que por isso tu pode escolher se tu quiser jogar com o Alex ou com a Cassandra. Enfim, isso desagradou muito mais, porque é aquilo que eu disse, tu tá revivendo as memórias do Ezio, do Edward, do Connor, não tem o porquê tu escolher o que vai acontecer. Ou basicamente escolher. Tipo, pô, tu pode escolher entre o Edward e a Eduarda. Pô, não. Não, né? O Edward é o canônico e é isso. Tipo, o Odyssey poderia ser só com a Cassandra, mas não, eles resolveram botar o Alex. Ou botava o Alex e fazia uma história diferente pra ele. Entendeu? Aí é que tá o problema. Isso, como eu disse, dividiu muito mais a fandom. Aí eles vieram com Assassin's Creed Valhalla. E aquilo, o criador disse que Valhalla seria o jogo mais pé no chão da saga. Será? Será que foi? Não foi. Vamos começar por uma coisa boa. O assassinato Hit Kill voltou. Eu acho que isso é uma coisa boa. Resumindo, não depende de nível pra matar. Vai lá e mata. Pronto, acabou. Mas de resto, a história foi muito arrastada. De novo, escolhas de diálogo. De novo, tu poder escolher se quer jogar com homem ou mulher. E essas coisas assim que desagradou no Odyssey voltaram no Valhalla. Bom, dá pra ver que o Valhalla ele tentou agradar os dois públicos e acabou não agradando ninguém. Enfim, complicado. E é aquilo. Muita gente não gostou do ritmo da história, teve vários problemas, até que chegamos no último lançado, Assassin's Creed Mirage. E esse foi assim o jogo. Muita gente queria que Assassin's Creed voltasse ao modelo clássico. Né? Assassino versus Templários, tu jogar com assassino, não jogar com Viking, não jogar com Templário, não jogar com Renegado, não jogar com Pirata, mas sim jogar com assassino. E aí que eles decidem aproveitar o Mirage para contar a história do Bassin, o assassino que existiu ali na época do Valhalla, mas contar a origem dele. E mesmo Assassin's Creed voltando para o modelo clássico, teve gente que reclamou do Mirage. Não gostou de tal coisa, o jogo decepcionou por isso, por aquilo, e não gostaram do Mirage, né? Tanto que, assim, vendeu bem, tá? Isso eu digo, Mirage vendeu tão bem quanto o Valhalla. Bom, eu vou dar minha opinião aqui do Mirage, vai ser uma opinião meio curta, que eu tô fazer um vídeo só dele, que é, gostei do Mirage, realmente eu gostei. Finalmente um protagonista fixo, sem aquela palhaçada do Odyssey do Valhalla. Tu conhece o Bassin, sabe quem é o Bassin, sabe o que ele quer, qual é a personalidade dele. Não é um protagonista vazio, igual do Odyssey do Valhalla, que, pelo amor de Deus. Mas eu gostei do jogo, eu curti. Ele tenta voltar para aquele modelo mais investigativo que era no Assassin's Creed 1. Tem várias referências ali ao 1, tudo. É um jogo que eu curti, mas um jogo que dividiu opiniões, né? Até alguns da saga clássica disseram que não é um jogo assim que remete muito à saga clássica. O que eu discordo, porque remete bastante para mim. Alguns do RPG não gostaram porque não é RPG, e o Mirage ficou ali no meio. Bom, assim, pelo que eu sei, bastante gente que gostava da clássica foi jogar o Mirage, até gostou, outros não gostaram, mas agradou bastante fãs da saga clássica, né?
Então, eu acho que se a Ubisoft for fazer, digamos assim, um Mirage 2, por assim dizer, de novo nesse modelo da saga clássica, eu acho que eles têm que melhorar algumas coisas, mas acho que pra volta de Assassin's Creed na saga clássica, eu acho que Mirage começou bem. Claro, eu tenho minhas ressalvas com o jogo, eu tenho meus probleminhas com o Mirage. Começando pelo parkour, que eu esperava um pouco mais. Principalmente o parkour, é a coisa que eu mais esperava desse jogo. E não me entregaram esse parkour muito legal. O combate eu até achei a premissa interessante. Aquele lance da estamina, de defender, atacar. O contra-ataque voltou a realmente dar hit kill, que nem nos antigos. Eu gostei, mas tem aquele problema lá que dá ataque leve, o cara não sente, o cara parece uma esponja. Tirando isso, o combate é um combate que eu curto muito com a do Mirage. E o Bastin também é um protagonista que eu me apeguei bastante, né? No Mirage, no Valhalla, quem era Bastin, sabe? Pra mim, ele é só o cara que dava lâmina oculta, é isso. E eu sei que ele é lá o Loki, o boss final, mas como eu disse, a história do Valhalla é tão lenta, tão arrastada, que eu até esquece que o Bassin tá ali. Até esquece que ele existe. Se eu tenho algum carinho pelo Bassin, é pelo Mirage mesmo. E não é nem porque tipo, o Bassin é um baita do vilão no Valhalla, detesto ele. Não, eu literalmente não tenho nada contra o Bassin do Valhalla. Não gosto, nem detesto, até porque nem conheço direito. Quando eu digo que não conheço direito o jogo é muito arrastado, haveria se aprofundar no Bassin, não, tu fica mais tempo dominando a área e fazendo coisa meio desnecessária. Mas jogando o, o Mirage e pegando alguns vídeos ali no YouTube, sim, eu peguei uns vídeos no YouTube só da história do Valhalla, porque a história fica se perdendo. Posso dizer que o Bastin teve uma excelente construção do Mirage ao Valhalla, né? Como eu disse, eu tenho algum carinho pelo Bastin, por toda a transformação dele, do Mirage ao Valhalla, até o final do Valhalla, é por causa do Mirage mesmo, né? Nem por causa do Valhalla. Eu sei que muita gente gosta do Bastin do Valhalla, como eu disse, não tenho nada contra, mas Mirage é quem fez gostar realmente dele. Bom, e após tudo isso aí que eu falei, Assassin's Creed perdeu a identidade? Bom, sendo direto aqui, cara, creio que não. Porque assim, eles ainda estão focando na primeira civilização, eles deram mais um foco aos ocultos no Mirage, eles vão dar foco na Ordem dos Anciões, eles deram um pouco de foco nisso. No Valhalla mostra como os Templários, digamos assim, surgiram. Não foi o Odyssey, foi o Valhalla que mostrou isso, como a Ordem dos Anciões virou os Templários. Então, eles ainda estão dando foco. O problema é que muita gente incomoda é que a gameplay mudou. Esse aqui é o maior incômodo, que a gameplay mudou. Por exemplo, tu fica mais tempo fazendo missão secundária, aliás, secundária nada, tipo, pra upar ou coisa assim, ou pra liberar a campanha principal, tipo, do Valhalla tu fica fazendo trocentas alianças, pra daí tu volta pra missão que importa, que é a do Rei Alfred e a do Bassin. Por isso que eu disse que o Bassin do Valhalla, ele até seria melhor desenvolvido. Se não tivesse essas missões secundárias, tu até lembraria mais dele. O problema em si não é o Bassin do Valhalla, e sim a maneira que a história é conduzida. O problema não é o Rei Alfred, é a maneira que a história é conduzida, e por aí vai. Então, até porque, como eu disse já no meu vídeo lá de Dois Valhalla, tem uma história interessante. O problema é a maneira que resolveram contar essa história. Por exemplo, vou dar exemplo aqui do Kalil, né, do canal Gamer Liu Games, que ele mesmo disse que ele se perdia na história do Valhalla. Ele até tinha que pegar vídeo pra ver onde é que ele tava na história, pra entender o que tava acontecendo, porque ele ficava tanto tempo sem fazer a história que se perdia, fazendo aquelas alianças desnecessárias. Que aliás são necessárias pra passar, né? Pra liberar a campanha. Mas são desnecessárias porque você perder teu tempo. Entendeu? Mas em resumo, eu acho que Assassin's Creed não perdeu a identidade.
Ele apenas mudou o gameplay. E isso desagradou muitos e agradou outra parcela, trouxe novos fãs. Fãs que gostaram da saga foram jogar os antigos. Acho que é muito bem-vindo. Novas pessoas na comunidade. E vocês puderam ver que desde lá de atrás os fãs reclamavam. Ele tacou reclamar. Ah, não tem um Ezio. Ah, tem muito Ezio. Queremos um novo protagonista. Ah, queremos tal coisa. Então, o fã de Assassin's Creed não se decide o que é da vida. Ah, não tá inovando. A Ubisoft inova. Ah, isso não é mais Assassin's Creed. Entenderam? O problema sempre foi o fandom. Afinal, o que o fandom quer? Os caras voltaram, o Assassin's Creed antigo com Mirage, muita gente torceu a cara. Os caras inovaram, muita gente torceu a cara. O problema é que a Ubisoft não sabe o que fazer. Aí agora ela tá com a ideia de pegar e fazer agora 2 títulos. Um RPG, para quem curte a saga RPG, e o outro modelo clássico, para quem curte o modelo clássico. Daí cada um joga o que quiser. Só que eu tô achando que, tipo assim, pra te entender a história, digamos assim, do Assassin's Creed Rex, que eu acho que vai ser no modelo clássico por lá, que vai ser na época da Caça às Bruxas, tu vai ter que jogar do Japão Feudal, que vai ser RPG, tipo estilo Odyssey e Valhalla. Então já começa por aí. Eu acho que a história vai ter tudo conexão a Counter, como sempre teve, e aí vão se obrigar a jogar sagas que não gostam. Por exemplo, um cara que, digamos assim, gostou do Mirage. Pá, gostei do Mirage. Pô, tem que jogar o Valhalla. Mas o cara não gosta de RPG. Entendeu? O cara vai se obrigar a jogar o Valhalla para entender melhor a história ali do Mirage. Então, é basicamente, tu tem uma aula boa, depois tu tem uma aula ruim. E para te entender a aula boa, tu vai ter que se obrigar a ver a aula ruim. Entendeu? Isso serve para as duas parcelas, tanto para a parcela clássica, que vai ter que jogar RPG, tanto para a parcela de RPG, que vai ter que jogar saga clássica e não gosta. Então, ou seja, a Ubisoft conseguiu dividir a fandom. Mas, afinal, essa ideia de dividir agora os jogos é uma ideia boa? Olha, eu acho que é uma ideia boa, cara, porque eu acho que cada um joga o que quiser daí. Eu acho que cada um joga o que quiser. E aquilo, é só pegar um vídeo no YouTube com a história do jogo que tu não gosta e pronto. Tu vai ter a história. É, que é a única parte que importa, nesse caso. Enfim, em resumo, Assassin's Creed não perdeu a identidade, ele tentou inovar. O problema é que foi uma mudança muito bruta. E vamos supor que o Unity fosse um jogo que não flopou no lançamento, e sim que foi muito bem. Assassin's Creed continuaria no modelo clássico? Olha, eu acho que continuaria por mais um tempo. Sim, continuaria por mais um tempo no modelo clássico. Mas, de qualquer maneira, eles teriam que mudar o estilo de jogo. Porque uma hora o pessoal ia saturar. Mesmo no Unity indo bem ou não, o pessoal ia saturar. Poderia demorar mais? Poderia. Mas ainda ia saturar. E vamos lá sobre os protagonistas que eu falei. A Ubisoft, eu não sei porque ela tem a mania de fazer trocentos protagonistas e só um jogo. Por exemplo, o Ezio. Por que muita gente gosta do Ezio? Porque ele é um personagem bem construído e teve 3 jogos. Resumindo, a gente teve 3 jogos pra só pegar o cara. Aí tu vai dizer, ah, mas o Valhalla, tu tem mais tempo de gameplay com a Eivor do que com o Ezio nos 3 jogos. Sim. Só que por que tu não sabe pegar a Eivor? Porque é assim sal. Eu digo isso que não tem personalidade nenhuma, quase. Mas, enfim. A Ubisoft, ela, o que eu acho que ela devia fazer? Por exemplo, lança ali o Assassin's Creed 4, tá? Tem aqui o Edward. Pô, viu que o Edward foi um personagem que emplacou, que a maioria gostou? Faz o segundo jogo com ele. Faz o segundo jogo com ele. Porque, por exemplo, tem muita história do Edward, que isso eu já falei muitas vezes, que tem mídias externas, tipo HQ, livro, um monte de coisa. Tá sendo até um mangá do Black Flag, que se passa depois do jogo. Ou seja, eles poderiam fazer um segundo jogo com o Edward tranquilo. Tranquilo. Mas eles não vão fazer, eles preferem partir para o próximo protagonista.
Ou seja, ao invés de pegar tipo um Connor, assim, pô, faz um segundo jogo com ele, com esse, sabe, aproveitar o que tem. Tu tem protagonistas que o pessoal gosta, tipo o Altair, que até hoje estamos esperando um remake do primeiro jogo. E nesse remake tem que ter toda a história do Altair. Tem que ter toda, do nascimento à morte do Altair. Não adianta só fazer a história do jogo. Porque, caso você não saiba, o Altair tem muita história. Tem a história do livro, tem a história do Altair's Chronicles, tem a história ali do pedaço do Revelation, tem a história do Assassin's Creed Bloodlines. E tem muita história que dá pra fazer do Altair. Mas não, só tem um jogo grande com o Altair. O restante da história dele tá um pouco em jogos e um pouco em mídias extras, tipo o livro, que eu recomendo muito, Cruzada Secreta. Mas entendeu? Por exemplo, pegar aqui outro, o Shay. Ninguém sabe o que aconteceu com o Shay no Assassin's Creed Rogue depois. Por que não fazer um jogo com o Shay? Por que não fazer? Pô, é um protagonista que o pessoal curtiu, gostou, tá, teve gente que virou a cara? Sim, mas gostaram do protagonista. Até mesmo do Arnaud, né, que o plano do Ubisoft era, tava muito claro isso, né, que era tipo fazer um Ezio para nova geração ali de consoles, assim, é, e fazer uma trilogia com o Arnaud. Mas não botou isso pra frente, porque com certeza o plano era para fazer Arnaud versus Shay. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque o Unity falou, bom, o problema não é a mecânica do Unity que era ruim. O problema do software é que lançou o jogo de maneira porca. Aí tudo de bom no Unity ela não aplicou em nenhum outro jogo, sabe? Achando que o Unity é o problema. O problema nunca foi o Unity, o problema foi a maneira que ele foi lançado. A maneira, as pressas que o software lançou aquele jogo. Mas não, a vez de fazer um Unity 2 ali com o Arnaud, não, vamos descartar porque o jogo não foi bem. Até quando o jogo foi bem, eles nem usam mais o protagonista. Por exemplo, como eu já citei, o próprio Edward, o próprio Altair, o próprio Connor, quem sabe até o jogo com o Reitan, né? Que tem todo o livro ali com o Reitan. Daí fazer uma baita história com ele. Não, bora ficar criando protagonista. Pô, o Bayek pra mim é o que mais merecia uma trilogia. Pô, imagina uma trilogia com o Bayek. Pô, ali do Origins, aí fazia mais um jogo com ele assim, mais velho ali, que nem o Ezio no Brotherhood, aí fazia um jogo parecido com o Revelation, assim, com ele lá, já bem velho, assim, um assassino já experiente. Mas não, ao invés disso, eles já partiram para Assassin's Creed Odyssey. Pô, Origins mal foi explorado, só teve 2 DLC e é isso. Já o Odyssey, os caras entupiram de conteúdo. Entupiram. E assim, por mais que as DLCs sejam boas do Odyssey, pô, aí, digo que até para aproveitar um pouco melhor, para não terminar a história da Cassandra nas DLCs, tudo até ser uma DLC de graça que ficou como crossover do Valhalla. Mas, pô, o Bayek foi um protagonista muito mal aproveitado e o pessoal gostou dele. Aí a Cassandra, que é a protagonista que muita gente não gostou, que é utilizar no Valhalla, que é utilizar aí lançando do DLC Pro, ou seja, a Ubisoft não sabe muito o que fazer. O Valhalla, que foi entupido de conteúdo inútil nas DLC, que não agrega em nada, e Dawn of Ragnarok, né, que é uma DLC que tá R$ 200 a DLC, tá? Pô, desnecessário. E aí, ao invés de aproveitar o que já tinha, que era pra fazer uma, né, tipo assim, faz uma trilogia com o Bayek, que ia agradar bem mais, sabe? No meu ver, essa é a minha opinião. A Ubisoft tinha que aproveitar os protagonistas que tem, que não tiveram histórias concluídas nos jogos. Por exemplo, a Eivor teve a história concluída nos jogos. A Cassandra até teve. Pelo visto, a Ubisoft está aprendendo. E agora o Bassi. Quando que vai sair a DLC que ele encontra o Sigurd? O que que vão fazer com ele? Quando, é aquela DLC de Constantinopla, né, que tava falando? Quando que vai sair? Pois é spoiler, eu acho que não vai sair. Porque eu tô até hoje esperando a DLC e garanto que muita gente tá esperando essa DLC. Mas não vai dar. Ele vai ser novamente um protagonista que a Ubisoft vai abandonar. E não vamos ter mais nenhuma informação. Tá, gente sabe que ele tá no Valhalla, sim. Mas no meio do tempo, assim, até ele chegar lá na Noruega, pô, tem um espaço aberto ali, tá fazendo muita coisa ali com ele. Mas eles não vão fazer. O que aconteceu com o Arnaud? Vai ter Arno versus Shay? Que é o que muita gente queria, Arnaud versus Shay? Arnaud e Connor versus Shay, os três
se aliando para fazer algo junto, porque é um período que tem 3, até 4 protagonistas, se a gente botar a Evelyn junto, tem 4 protagonistas. Imagina fazer um jogo assim, com os 4 junto. Pô, ia ser sucesso. Ia ser sucesso. Então, é isso que eu digo, a Ubisoft aproveita muito mal. Ali naquele período do Unity, eles teriam chance de fazer, tipo, pô, lança um jogo com os 4 de uma vez. Arno, Shay, Connor, Evelyn. Pô, lança um jogo com esses 4. Tu vê o sucesso que vai dar. Ah, mas o jogo ia só se garantir no fanservice? Não, fazia uma história boa. Pô, dá pra fazer uma baita de uma história com esses 4 juntos. Mas não, o que a Ubisoft decidiu fazer? Vamos para o próximo protagonista, a vez de terminar o que a gente começou. Pô, isso eu acho ridículo. Ridículo, assim. Os caras tinham que terminar o que começaram, sabe? Aí a gente fica assim, a ver navios. Por exemplo, tu gosta do Shay? Bom, como eu posso dizer, o problema é teu, porque ele não tem nenhuma informação sobre ele depois. Só sabendo que ele tem um neto. Ah, tu gosta do Altair? Ah, tu vai ter que ver em outras mídias a história do Altair. Ah, tu gosta do Connor? Bom, outras mídias também, nas HQs, que às vezes nem tem traduzido aqui pro Brasil, né? Eu gosto do Edward? Ah, bom, então, o problema é teu, tu vai ter que ler o livro e ler as HQs, que tem uma, acho que, assim, acho que o Edward tem umas 3 HQs. Não, até tem mais, por causa dessas novas aí que estão saindo. Ou, por exemplo, eu gosto da Evelyn. Bom, deve ter alguma coisa nas mídias essas. Até o Nicolau Orilov, que é o protagonista do Assassin's Creed Rússia. Os caras poderiam fazer uma adaptação de Chronicles Rússia para mundo aberto e adaptando a história do Daniel Cross para um jogo. Imagina assim, pô, na Rússia ali com o Nicolau e no tempo atual a gente joga ali com o Daniel Cross ali, sendo basicamente um templário ali. Pô, seria muito interessante. Mas ao invés disso, tendo uma HQ, 2 HQs, inclusive, que são muito boas, e eu acho que tem para o Brasil, tá? Assassin's Creed é A Queda e a Corrente, se eu não me engano. E. Não, ao invés disso, é um jogo 2D. O que nem a Shao Zoom, que tem trocentas HQs. E um jogo 2D podia fazer um jogo na China com a Shao Jun. Aproveitava que já estava ali, fazer um jogo com ela na China em mundo aberto. Adaptando toda a história dela, o treinamento dela com o Ezio e tudo. Pô, isso é sensacional. Um jogo com a Basmir na Índia, que tem toda ali um pouco mais da história dele ali no livro do Syndicate, já que ele é o pai ali do Henry Green, né, que é o assassino indiano ali que ajuda os irmãos. Poderiam fazer uma história assim bem interessante do Abasmir, um jogo de uma Triple Ray com o Abasmir, mas não. Lança um spin-off assim com ele. É isso, só vai ter isso, esses personagens. Personagens muito interessantes que tem HQs sobre eles. Tem HQs do Abasmir, tem HQs da Saljun, que vai ser, tem muita HQ. Tem até do Nicolau ali que eu citei. E não, o Saljun não faz nada. Assim, eu tenho nada contra mídias externas. Mas outra coisa que eu vou dizer é terminar arco de jogo principal. E isso sim é indignante. Terminar arco de jogo principal em HQ. Ah, como assim, Pedro? Não entendi. Eu vou explicar aqui. Então, vocês lembram da Juno? Que a última aparição dela foi no Assassin's Creed Syndicate? Muita gente pergunta o que aconteceu com ela. Pois é, ela morreu. Tá? Ela morreu no HQ. A HQ acho que é Ressurreição. É que ela morreu. Essa HQ. Eu não sei se tem traduzido essa HQ, tá? Deve ter só em inglês esse negócio. Tem que dar uma olhada. Mas sim, mataram ela no HQ. Não, aí vocês veem o nível. Sério, não terminaram nenhum arco que foi apresentado desde ali do segundo jogo até o Syndicate. Não. Ah, vou matar na HQ. Beleza, eu sei que o tempo atual tava ruim. Sim, tá bem ruim o tempo atual. Ali no Unity, no Syndicate, ali a partir do Black Flag. Mas, pô, se tu tá contando uma história, tu tem que terminar ela na mídia que tu começou ela. Que nesse caso foi nos jogos principais. Não me inventa de terminar a história em HQ
E aí pouca gente sabe disso e tem esperança da Juno aparecer. E daí começa um arco de novo com a Layla, né? E novamente não acertaram no protagonista do tempo atual, né? Porque o Desmond já não curtia muito ele. Aí chegaram com a Layla, pô, que eu não gostei dela. E novamente, aquela história de ela se sacrificar pra salvar o mundo de novo, igual o Desmond, né? O mesmo arco do Desmond. Vamos ver como é que vai ser. Vai pra frente agora no próximo Assassin's Creed, que eu acho que vai ser o do Japão. Vamos ver como é que vão tocar esse tempo atual pra frente. Mas sim, isso aí de encerrar arco de personagem HQ, de mídias externas, eu acho ridículo. Porque se tu começa algo em alguma mídia, tu tem que terminar nessa mídia que tu começou esse algo. Então, em resumo, Assassin's Creed perdeu a identidade? Olha, eu diria que não. A saga precisava se reinventar. Mas ao mesmo tempo, tem muita coisa que eu não curto. Tipo isso aí dos protagonistas. Mas é aquilo, de qualquer maneira a SEGA precisava se reinventar no quesito gameplay, porque já tinha muita gente enjoando. E parcela disso é culpa da Ubi, que ficava lançando o jogo anualmente. Então, sim, a pessoa tem uma boa parcela de culpa nisso. É que nem, vou pegar aqui God of War. God of War precisou se reinventar também. Era uma franquia que muita gente tava saturando. E se reinventou. E beleza, muita gente gostou de 2018, mas muita gente detestou, ou não gostou, ou gostou do Ragnarok. Foi um jogo que dividiu opiniões, inclusive eu tô até a fim de fazer um vídeo sobre isso. O que os jogos da Sony têm em comum. Comentem aí se vocês querem. Então, resumindo, não perdeu a identidade, ainda mantém o foco em algumas coisas, tipo a Ordem dos Anciões, os Ocultos e, principalmente, a antiga civilização. O problema é que tu tem que sentir que essa história tá te levando a algo. E aquilo, a maneira como eles estão contando a história, te enchendo de trocentas coisas secundárias, desagrada alguns. E principalmente me desagrada, porque tu fica trocentas horas fazendo coisas secundárias e tal coisa. Ou às vezes tu fica farmando, ou às vezes fazendo aliança. Por exemplo, vou pegar aqui. Por que eu gostei tanto do Mirage? Mirage é um jogo direto ao ponto. Tu vai lá e faz a história e pronto. Acabou. Rogue é um jogo direto ao ponto. Tu vai fazer a história e acabou. Black também é a mesma coisa. Black Flag é a mesma coisa. Beleza, tu vai ter que upar o navio? Sim. Mas tu vai coletando recursos ao longo da campanha. Ou seja, se tu quiser só fazer a campanha, tu faz. E sim, eu sou a prova disso, tá? Um dia eu só resolvi fazer a campanha do Black Flag pra dar uma rushada. E dá pra fazer bem tranquilo. Só que não. No Valhalla e no Odyssey tu vai ter que ficar farmando, ou tu vai ter que fazer missão da aliança para liberar a campanha. E isso muita gente desagrada, sabe? Desagrada muita gente porque algumas pessoas assim só quer fazer história e fica aquela encheção de linguiça. Mas é aquilo, Assassin's Creed precisava se reinventar. E se reinventou. O problema é que no meio disso desagradou muita gente. E como eu disse, o fã sempre vinha reclamando de coisas banais. Tipo, ah, não gostei do tal jogo porque trocou o protagonista. Ou, ah, não gostei de tal coisa. Por exemplo, né? Muita gente não queria o Ezio mais, aí tiraram, aí reclamaram que não tinha mais o Ezio, aí depois reclamaram que tinha muito Ezio e por aí vai. Então, desde sempre, o fandom não sabe o que quer. Então, isso sempre teve. O problema é que o Odyssey dividiu de vez a fandom. E a saga precisava se reinventar. E se reinventou. Agora tem que ver como é que eles vão ir pra frente, né? É assim, quem disse que Assassin's Creed morreu, eu só digo. Valhalla foi o que mais vendeu. Então, digo assim, tá bem vivo atualmente, Assassin's Creed. O problema é que esse bem vivo dividiu opiniões. Mas é aquilo. Como é que vocês acham que a saga devia acabar? Eu ia fazer aquele jogo lá, crossover, assim, e encerrar, naquela que eu falei do Connor, Shay, Arnaud e Evelyn, né? É o que eu faria para encerrar a saga, encerrar o tempo atual, né? Mas vamos ver. Vamos ver como vai ser o futuro da saga. Mas é aquilo, a saga precisava se reinventar, se reinventou da maneira que pôde. E vamos ver como vai ser. Eu curto as duas sagas, mas tenho um carinho a mais pela clássica. Mas curto assim RPG, sim. E quem acha que eu não gosto do Odyssey, pô, jogo que eu curto, mas sei que ele tem bastante defeitos. Mas, pô, excelente jogo também. Então essa é a minha opinião. Não perdeu a essência do que é, pelo menos, assim. Tá focando em outras coisas,
que são importantes para o universo de Assassin's Creed. Coisas que precisavam de respostas, tipo como é que era a civilização ISO, essas coisas assim. Tentaram dar mais ênfase nisso, isso eu gostei. Mas ao mesmo tempo eles também têm que retornar para o que era interessante, né? Que era os assassinos versus os templários, que era todo o debate ali entre os dois grupos, né? Que para mim era muito interessante, assim. Então eu acho que expandir o universo é sempre bem-vindo, mas o problema é como tu expande o universo. Resumindo, quesito de gameplay é de gosto. Aí não tem muito o que eu dizer, mas quesito de gameplay é de gosto. Mas sobre história, o que está sendo contado, não, acredito que não se perdeu. O problema é que eu acho que a história está sendo muito mal conduzida. Muito mal conduzida, como eu falei. Agora há pouco aí, o lance do Odyssey e do Valhalla. Então, é a maneira como tu conduz a história. Como tu deixa essa história interessante. Porque se tu deixar a história interessante, a pessoa vai ir atrás. Se tu não deixar a história interessante, a pessoa não vai ir atrás. E é exatamente isso que acontece nos jogos. É tanta coisa, tanta encheção de linguiça que a pessoa não se sente atraída pela história. Entendeu? Qualquer coisa não pode ser mais divertido que fazer a campanha principal do jogo. A história realmente fica boa nas DLC. E aí é que tá, se o jogo não te prende na história base dele, tu vai querer saber o que acontece. Então, é a maneira como a história é conduzida. Então, creio que não se perdeu. Só mudaram o foco do universo de Assassin's Creed. Mas tem que ter cuidado quando expande, né? Como tu expande e como tu faz. Bom, é isso, vai ficando por aqui. Comentem aí o que vocês acharam, assim, do vídeo, vocês concordam? Acho que se perdeu, acho que não se perdeu, eu acho que não, como eu disse. Mas tem muita coisa que eu não gosto, tem muita coisa que eu gosto, que acrescentaram, e por aí vai. Como eu disse, gameplay é de gosto, não tem muito o que dizer. Gameplay é de gosto. E é isso. Vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.